Boa noite. Acho que alguém não acordou ainda. Muito bem. Os irmãos sabem, né? Os pastores estão lá no casamento dos nossos irmãos Caio e Emily, né? E eles não puderam estar conosco esta noite. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço também aos pastores pela confiança e agradeço a paciência dos irmãos, que nós vamos ficar umas 2 horas aqui, está cedo ainda, né? Está quebrado o relógio aqui, não está. Ah, tá bom. Brincadeira, vamos terminar rapidinho. Amém. Puxa vida, aí sim. Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 3, diz assim a palavra de Deus: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas, estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por esse dia. Muito obrigado, Pai, por esse tempo que nós vamos passar, Senhor Deus, reunidos, meditando na Tua palavra, Pai. Que ela possa, Senhor Deus, encontrar lugar em corações essa noite, Senhor. E que possamos sair daqui, ó Pai, seguros, ó Pai, certos da salvação, conscientes, ó Pai, que o Senhor enviou o Seu Filho a este mundo para morrer pelos nossos pecados, ó Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, a Tua palavra, ó Pai, e nos abençoa aqui. Eu te peço também pelos irmãos, por cada família aqui representada, ó Pai. Peço pelos nossos irmãos Emily e Caio, ó Pai, que o Senhor abençoe essa união, que eles possam ser felizes, ó Senhor Deus, honrarem o Seu nome, ó Senhor, e criar seus filhos dentro dos Teus caminhos, ó Pai. Em nome de Cristo, eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós temos que dar crédito a ela. Se você vem à igreja, né, se você tomou a decisão de estar aqui hoje, é porque você pensou: bom, eu vou à igreja, não vai ser porque eu vou lá ver o pastor, ou porque eu vou ver meus irmãos, ou porque eu vou ter comunhão, ou porque eu gosto de cantar no coral, no grupo de louvor. Não, você vem à igreja para ouvir a palavra de Deus, né? Se você não tem essa atitude, você deve passar a ter. Vir à igreja para ouvir a palavra de Deus. E você deve clamar no seu coração, no silêncio do seu coração: Senhor, fala comigo, não é? Para que Deus possa falar no seu coração, para que Deus abra os nossos ouvidos espirituais, para que a sua verdade seja revelada em nossa vida e os mistérios da nossa vida possam ser revelados, e assim a gente possa tomar decisão, porque quando a palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo de Deus trabalha nos corações. Não há outra forma, não há outro jeito, não é? Se nós estudarmos a Bíblia de capa a capa, nós sabemos, o Senhor fala. Deus falou no Velho Testamento através dos profetas, e no Novo Testamento Ele falou através de Seu Filho, e falou através dos Seus discípulos e apóstolos, e a igreja continua falando essa verdade maravilhosa que tem transformado vidas. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no primeiro capítulo, no verso 15, Paulo diz: esta é uma palavra fiel
e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo se coloca como o principal pecador, né? E ele diz: esta palavra é digna de toda aceitação. Eu quero deixar, não é a palavra do irmão David que está pregando essa noite ou dos pastores, é a palavra de Deus que é digna de toda aceitação, né? Eu não quero ofender ninguém, não é essa a nossa intenção, mas às vezes a gente ouve algumas coisas que doem nossos ouvidos, né? Pessoas que se dizem evangélicas, que estão na igreja, que compõem músicas, muitas delas que nós ouvimos e até curtimos, né? E gostamos de ouvir a música, e muitas vezes a gente não sabe quem está por trás dessas melodias. Ano passado, um artista gospel, né, ele deu uma declaração que pode parecer até uma declaração muito boa, muito espiritual, mas eu não estou querendo aqui fazer nenhum tipo de julgamento. Mas olhando para as Escrituras e vendo o que esse homem falou, não vou citar o nome dele, não precisa disso, né? Eu percebo que tem alguma coisa estranha aí, né? Ele diz assim, né? Vou abrir aspas para eles aqui: eu nasci em um lar cristão e em nenhum momento pensei em sair. Muitas pessoas me perguntam se existiu algum momento em que eu decidi ser cristão, e eu digo que não, porque eu nasci dentro dos princípios, e como nunca saí, tomar uma decisão de algo que eu já era não tinha muito sentido. Então, graças a Deus, os princípios cristãos foram estabelecidos em mim desde o meu nascimento. Há 35 anos, sirvo a Jesus e não me arrependo nem um pouco. Ele tinha 35 anos quando ele disse isso, não é? Mas, quando nós lemos aqui o texto que Jesus disse para Nicodemos, né, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Eu fico pensando, tem alguma coisa errada, porque as Escrituras dizem claramente a respeito do novo nascimento, e se nós continuarmos lendo o texto, ele diz que aquele que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Se você se acha um cristão só porque vai à igreja regularmente, ou porque segue alguns princípios bíblicos, talvez você esteja sinceramente enganado. Não é isso que as Escrituras dizem. Se você não tem certeza de que nasceu de novo, você não pode ter segurança da sua salvação, porque essa é uma pedra fundamental na vida de todo aquele que se diz crente. É necessário nascer de novo, diz as Escrituras. Jesus disse isso para Nicodemos. Quem era Nicodemos? Um mestre da lei, um príncipe, né? E tem algo mais. A Bíblia nos diz que santidade é uma condição indispensável para sermos aceitos em comunhão com Deus. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, se você não quiser ir lá, eu vou ler para você. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas o livro de Romanos nos diz que a humanidade, toda ela é depravada. O livro de Romanos nos diz, no capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Existe uma separação entre o homem natural e Deus, por causa do pecado. Ergueu-se uma barreira que faz separação entre os homens e Deus, e não é possível ter comunhão com Deus, a não ser pela operação do Santo Espírito de Deus em nossas vidas. No Salmo 51, versículo 5, Davi diz que: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu minha mãe.
Ou seja, todos nós aqui nascemos em pecado. Eu não estou dizendo que uma criança que acaba de nascer, se vem a falecer, essa criança está condenada. Ela não tem discernimento ainda, e a Bíblia nos dá testemunho disso. Porque quando o filho de Davi nasceu, fruto do pecado dele com Betseba, e Deus deu uma condenação de morte para aquela criança, não é? Se vocês conhecem bem a história, vocês vão saber do que eu estou falando, não é? Davi jejuou, não é? Se vestiu de pano de saco, clamou por misericórdia para que Deus salvasse aquela criança, mas aquela criança veio morrer, e os seus súditos, quando foram servir, ficaram preocupados com ele. Eles falaram: a criança não pode vir a mim, mas eu vou a ela um dia. Uma clara indicação de que aquela criança havia ido para o céu. Não é disso que eu estou falando. Não são dos incapazes que eu estou falando. Eu estou dizendo daquele que tem discernimento, que tem condições de fazer opção na sua vida, de escolher entre o certo e o errado. E é disso que a Bíblia está falando, que todos somos pecadores. Agora, claro, pode haver, como Jesus diz aqui, pode haver um novo nascimento, uma mudança moral no homem, que somente pode ser feita por um ato do Espírito Santo de Deus. Não é? Ele regenera o coração e comunica a este indivíduo a vida e a natureza de Deus. Nós estudamos isso todos os domingos pela manhã, nós meditamos isso na palavra de Deus sempre, no livro de Romanos, nos evangelhos. Nós sabemos que o evangelho é pregado, não é? Deus nos convence através da sua palavra. Esse é o papel do Espírito Santo de Deus. E as Escrituras mostram essa experiência como sendo o novo nascimento, pelo qual o homem é transformado em filho de Deus. No Evangelho de João ainda, João capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Então, quando você ouve essa expressão, todo mundo é filho de Deus. Não, nem todo mundo é filho de Deus. E eu não quero ofender você com isso. Eu quero dizer que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. João 3, 3 e 5, Jesus disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E no livro de 1 João, lá no finalzinho do Novo Testamento, 1 João capítulo 3, João capítulo 3, versículo 1, diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Somente um novo nascimento pode produzir uma natureza santa dentro dos pecadores, de modo a tornar possível a comunhão com Deus. Talvez você simpatize com a igreja, talvez você tenha vindo dias após dias na igreja e tenha pensado, eu acho que esse povo é bacana, esse povo é legal de estar junto com eles, eles são às vezes engraçados, eles são sérios também, lá não tem muita gritaria, lá não se fala muito em dinheiro. Mas sinceramente, eu vou dizer para você, não se ofenda, mas o nosso interesse por você é que você possa nascer de novo, é que você possa ouvir o Evangelho e entender que um dia Deus tomou a forma nossa, a natureza humana, para sentir as nossas necessidades, as nossas fraquezas e pagar o pecado, o nosso pecado. Ele suportou a ira do próprio Deus no nosso lugar.
Essa é a grande verdade das Escrituras. E esse é o interesse da igreja, quando vem pessoas visitar a igreja, conhecer a igreja. A nossa oração é que as pessoas saiam daqui convertidas, não somente convencidas. Olha, eu ouvi lá uma boa palavra, ninguém falou de dinheiro, ninguém me pediu 1 centavo. Não tenha dúvida, nós não vamos pedir mesmo. Mas a nossa oração é que você saia daqui convertido em uma nova criatura. Que você entenda o Evangelho e o plano de Deus para a salvação do homem. Talvez você pense, eu sou crente, eu fui batizado um dia. E desde quando ser batizado significa nascer de novo? Eu não estou falando contra o batismo. O batismo é uma ordenança bíblica e simboliza a nossa morte para o mundo e o nosso nascimento para uma nova vida. Mas o batismo não precede um novo nascimento. Ser batizado não significa que você foi batizado em algum momento da sua vida que você é um cristão. Isso não quer dizer nada. Se batismo pudesse salvar ou fazer de você uma nova criatura, Cristo não precisaria ter morrido na cruz do Calvário, no meu lugar. E talvez você pense, até eu faço parte de uma igreja desde o meu nascimento, como esse rapaz, como esse jovem disse. Eu nasci num lar cristão, eu nunca precisei tomar uma decisão, porque aquilo já estava dentro de mim. E a gente traça um paralelo para Nicodemos. Nicodemos estava pensando exatamente desta forma. Irmãos, esse homem não era qualquer homem lá no judaísmo, em Jerusalém. Ele era um mestre da lei. A Bíblia diz que ele era mestre, e Jesus chama ele de mestre. Se fosse no nosso dia, ele seria um pastor, um teólogo, um bispo, um homem de uma reputação ilibada. Ele foi procurar Jesus, e ele foi todo entusiasmado, como esse jovem estava aqui no relato dele, todo entusiasmado. Os princípios bíblicos estão dentro de mim, cheio de orgulho. Nicodemos foi lá e falou para Jesus: olha, Senhor, nós sabemos que tu és mestre. Sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais se Deus não for com ele. Poxa, nós poderíamos aqui imaginar que Jesus iria retribuir a Nicodemos, entendendo que essa manifestação dele fosse uma profissão de fé genuína, mas não foi isso que aconteceu. A resposta de Jesus, que conhecia a incredulidade que havia dentro do coração de Nicodemos. Porque se nós voltarmos um pouquinho no contexto do capítulo 2, do verso 23 ao verso 25, diz assim: e estando ele em Jerusalém, e isso aconteceu em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E aqui mostra que Jesus é Deus, porque somente Deus pode conhecer os mistérios do nosso coração. Deus sabe, antes que suba à nossa boca, os nossos pensamentos. E Jesus sabia, conhecia o coração de cada um deles. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Não era necessário alguém dizer para ele: olha, Senhor, cuidado com esse homem, ele não é muito sincero. Ninguém precisava falar isso para Jesus. Ele conhecia bem o coração do homem. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus conhece o seu coração. Não tenha dúvida disso. Deus conhece o seu coração melhor do que você. Muitas vezes eu ouço a expressão: Deus conhece meu coração, com desculpa de fazer algo de bom ou de ruim. Deus conhece meu coração. Deus conhece o meu coração, e muitas vezes eu não conheço. Porque a Bíblia também diz, no livro de Jeremias, que enganoso é o coração do homem. Nicodemos estava enganado, sinceramente enganado. Jesus o tratou como um incrédulo. Foi assim que Jesus respondeu para ele.
Jesus confronta Nicodemos, desmascarando a sua religião falsa, baseada na autojustificação em suas obras e na sua falta de conhecimento das Escrituras. Jesus disse isso para os fariseus: errais em não conhecer as Escrituras. E nós vemos hoje em dia as pessoas zombando dos crentes, zombando da igreja, e eles erram porque eles não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem muitas pessoas, a gente ouve no rádio, muitas vezes eles querem taxar a igreja, né? Que a igreja tem que pagar impostos, que onde já se viu uma coisa dessa, mas a igreja penetra em lugares da sociedade que nenhum governo vai. Através da igreja, vidas são transformadas, são regeneradas, que nenhum Estado, nenhum sistema de educação pode recuperar um homem, mas o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo pode transformar uma vida. Tenha certeza disso, porque é isso que acontece no nosso meio. Aqui nós não damos testemunho, aqui nós pregamos o Evangelho, mas se fosse dar testemunho, muitos aqui poderiam falar como era a sua vida. Uma vida depravada, uma vida na prostituição, uma vida de roubo, e foram transformados, e foram lavados pelo sangue de Cristo, e tiveram um novo renascimento, porque nascer de novo sempre aponta para um recomeço. Talvez você precise recomeçar a sua vida, né? Jesus disse para Nicodemos: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Né? Jesus pediu nada menos do que regeneração completa para Nicodemos. Mas como ele, um mestre da lei, um homem religioso, como ele poderia nascer de novo? Né? Como pode isso? Muitas vezes a gente tem que abrir mão da tradição da nossa vida, irmãos, né? A gente tem que olhar e falar: e se a Bíblia tiver razão? E pode ter certeza, se você estiver fazendo essa pergunta, é porque o Espírito Santo de Deus está tocando na sua vida, está tocando no seu coração, não é? A fé de Nicodemos era uma fé baseada nas aparências, né? As palavras de Jesus deixam Nicodemos transtornados. Os fariseus eram um modelo, né, de todos os que manifestam uma forma de piedade falsa. Nós estamos estudando o livro de Timóteo na sala, não é? E em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, Segunda Timóteo 3, capítulo 5, Paulo fala dos últimos dias, de homens irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Assim era a religião de Nicodemos, assim era o farisaísmo. Tinha uma aparência de piedade, mas negava a eficácia dela, não é? E Paulo fala: destes afasta-te. Ele acreditava que a salvação era alcançada através das obras. Mas agora, como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Esse diálogo de Cristo com Nicodemos é sensacional, irmãos, porque aqui nós estamos vendo dois mestres conversando, e Cristo considerava Nicodemos como um mestre, né? Jesus estava usando com Nicodemos uma figura de linguagem, né? Que ele precisava nascer de novo. É claro, Nicodemos, ele não entendeu isso de forma literal. Ele conhecia o método rabínico de ensinar verdades espirituais através de símbolos. Ele simplesmente usou o mesmo simbolismo que Jesus havia usado com ele, não é? Ele disse: como pode ser isso? No versículo 9, como pode ser isso? Ele está dizendo, em outras palavras: eu não posso começar de novo. Eu sou muito envolvido com essa religião. Eu não posso, se é assim, se eu tenho que abandonar tudo e acreditar em Ti, para mim não há esperança. É isso que ele está dizendo. Muitas vezes a gente fica nessa encruzilhada de tomar uma decisão na nossa vida.
Circunstâncias acontecem, mexem, abalam as estruturas da nossa vida, e nós precisamos dar um passo à frente, mas a gente sempre fica vacilando, não é? Será que eu tenho que tomar essa decisão? Será que é isso? Olha, eu costumo dizer para as pessoas com que eu evangelismo, eu falo, olha, se você crê em Deus, que Deus é poderoso, não é? Nesse Deus que nós pregamos, que a Bíblia revela, não é? Fale no silêncio do seu coração. Peça que Deus fale ao seu coração no silêncio do seu coração. Ele vai ouvir. Ele tem ouvidos e Ele pode ouvir a sua voz. Ele pode ouvir o seu clamor. O salmista diz que um coração quebrantado e contrito Deus não rejeita. Esta é a palavra do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor se inclina para ouvir as nossas orações. Isso é maravilhoso, isso nos enche de alegria e de esperança. Deus pode ouvir o silêncio do meu coração. No verso 5, voltando lá, vou ler novamente. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, sendo um mestre, podia entender muito bem esta referência à água da purificação mencionada no Velho Testamento, que era aspergida sobre os sacrifícios. Não há dúvida que ele se lembrou disso lá no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, verso 25, diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificado. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. No verso 27 ele diz assim: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andes nos meus estatutos, e guarde os meus juízos, e os observes. E no verso 26, não é? E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Aqui está a promessa, no Velho Testamento, do novo nascimento. É isso que o Senhor prometeu para o povo de Israel lá atrás, que te daria um novo coração, que arrancaria de você esse coração de pedra, duro, resistente à palavra do Senhor, e te daria um coração de carne. E você ouviria a palavra do Senhor e se alegraria nisso. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Eu não sei, não é, o restante da história lá em João, voltando para João, capítulo 3. Se Nicodemos se converteu ou não. Talvez sim, não é? Talvez ele tenha se convertido, porque lá no final do Evangelho de João, capítulo 19, verso 38 e 39, depois da crucificação, pelo menos aqui tem um indício, né? Depois disto, depois da crucificação, da morte de Cristo, depois disso José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus, e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e de aloés. E tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis e com especiarias, como é costume dos judeus, na preparação para o sepulcro. Talvez ali seja um indício, uma mostra que Nicodemos tenha se convertido, que ele aceitou a verdade do Evangelho, que ele renunciou àquela religiosidade dele,
aquela arrogância dele, pensando que ele podia alcançar a salvação pelos seus méritos e não pela graça de Deus. O desafio de Jesus, que Jesus estabeleceu também, é um ponto doutrinário muito importante. A indicação clara que o Velho Testamento ensinava abertamente o caminho para a salvação, mostrando para Nicodemos que ele não tinha desculpas. Porque quando ele relembra essa passagem que nós lemos em Ezequiel, Nicodemos sabia como seria o novo nascimento, como Deus trabalharia no coração do seu povo. E se nós pegarmos em 2 Timóteo, cadê 2 Timóteo? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, Paulo fala para Timóteo, uma mostra clara que as Escrituras sempre deram testemunho de como é a salvação. É pela graça. E Paulo diz: e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que quando Paulo escreveu isso para Timóteo, o Novo Testamento não estava pronto. A Bíblia que os primeiros cristãos tinham era o Velho Testamento. Que Timóteo foi instruído no Velho Testamento. E ele sabia que as Escrituras poderiam dar salvação a ele. A experiência da conversão, o novo nascimento, incluindo o lavar regenerador e a renovação pelo Espírito Santo, tem sido o plano de Deus desde o princípio. Mesmo no Velho Testamento, a salvação não era uma retribuição àqueles que observavam a lei, não era uma dádiva mas era uma dádiva àqueles que humildemente, pela fé, procuravam a remissão de seus pecados. No entanto, a salvação sempre significou um novo começo, um novo recomeço em nossas vidas, um renascimento. Em Isaías capítulo 1, versículo 16. Isaías capítulo 1, versículo 16. A Bíblia diz assim, o Senhor nos diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Essa é a promessa de Deus para nossas vidas. A Bíblia diz que Ele não se lembrará dos nossos pecados, que Ele pega os nossos pecados e lança para trás de si. Se você tiver essa convicção na sua vida, de que Deus pode transformar a sua vida, não tenha dúvida, Ele pode pegar os seus pecados e limpá-los, deixá-los brancos como a neve. Às vezes, nós hesitamos em tomar decisões na nossa vida por causa da culpa, porque nós temos uma certa consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado, e nós ficamos pensando, mas como vai ser? Me lembro de um homem que ele tinha dificuldade na vida dele. Era um homem cheio de problemas, pecados, adultério, e ele não tinha paz. E um dia tinha uma revistinha lá, que o filho dele deixou lá, que falava sobre o filho pródigo. E ele sozinho na sala começou a ler aquela revista, e ali falava daquele filho, vocês conhecem a história, que pediu a parte dele na fazenda, foi, gastou, e andou com as meretrizes, e gastou todo o dinheiro do pai, e depois ele se arrependeu, e o pai o recebeu de braços abertos. E ali, na casa dele, ele tomou uma decisão de buscar a Deus. E na mesma hora, isso é um testemunho verdadeiro, na mesma hora ele se levantou e procurou uma igreja no bairro.
Eu fazia parte na época da igreja de Vila São Pedro. Ele chegou lá no culto de quarta-feira. O culto era às 8. Ele chegou às 7 horas e tocou o interfone. Porque estava fechada a igreja, mas ele tocou o interfone. Não é? Ele, que hora que é o culto? Eu vim para o culto. 8 horas. Ah, tá bom. Eu falei, isso não volta. Não é? 8 horas ele estava lá de volta. Ele voltou. Normalmente, culto de quarta-feira é um culto de oração. Mas aquele dia ele falou, eu preciso entregar a minha vida a Cristo. Ninguém pregou para aquele homem, ele ouviu, ele leu as Escrituras, e ele tomou uma decisão. Ele falou, eu não suportava mais, eu não aguentava mais. Ele precisava tomar uma decisão. Talvez você precise tomar uma decisão esta noite, porque Nicodemos falhou, porque ele não creu, ele não creu nas palavras de Cristo, e esse é o maior pecado de nossas vidas, irmãos. Talvez você sinta a culpa por muitos pecados, mas o maior pecado da sua vida é o pecado da incredulidade. Você não crer no Evangelho, não crer na palavra de Cristo. Esse é o maior pecado, não tenha dúvida disso. Porque se você pode ser um pecador, e somos todos pecadores, cometemos falhas, erros, mas sabe, nós sabemos que Deus pode perdoar os nossos pecados. Nós sabemos que Deus nos dá coração arrependido, mas o duro é aquele que não se entrega, que resiste à palavra do Senhor. Para esse não tem salvação. Muitas vezes as pessoas não entendem isso. Como é que pode? O cara pecou a vida inteira, foi mal, foi bandido, fez, deitou e rolou, e depois diz que é crente. Não é? Como eu posso explicar isso? Jesus disse aqui, no versículo 7, não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Eu não sei como Deus trabalha na vida das pessoas, eu sei que Ele trabalha, Ele trabalhou na minha vida, Ele transformou a minha vida e a vida da minha família. Eu tenho inveja do ladrão na cruz. Para aqueles que dizem, o cara faz o que quer e depois diz que é crente, eu falo, eu tenho inveja do ladrão na cruz, eu tenho inveja da fé daquele homem, porque no último momento da vida dele, ele olhou para Cristo, ele olhou para um homem que estava na mesma condição dele. Você já parou para pensar nisso? Em você olhar para um Deus que está na mesma condição que ele, e ali ele reconheceu o Senhor. Quando o outro zombou dele, falou assim, você não é Deus? Desce daí. O outro falou assim, olha, nós merecemos os nossos castigos, os nossos pecados, mas esse... E olhou para Cristo e diz, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Que fé é essa, irmãos? Porque hoje nós pregamos a Cristo aqui numa igreja, não é? Falamos do Evangelho, mas nós não estamos vendo o nosso Senhor pendurado na cruz. Aquele homem creu. Então, quando você vê uma pessoa que levava uma vida torta, aprontando por aí, depois você vê que esse homem se regenerou, porque ouviu o Evangelho e creu em Cristo, você louve a Deus, porque foi Deus que fez essa obra no coração dele. Irmãos, não é pelo que eu sou, é pelo que Deus pode fazer por mim, na minha vida. Não é? Deus não está olhando para aquilo que eu tenho, mas é para aquilo que eu não tenho. Ele não está olhando para aquele que é misericordioso, Ele está olhando para aquele que precisa de misericórdia. Nós clamamos e nós precisamos da misericórdia de Deus na nossa vida. Eu vou ficar por aqui, tinha muito mais coisa para falar, mas eu não quero me alongar e nem cansar os irmãos. Nós vamos cantar, convidar o irmão Elias, nós vamos orar agora, e eu peço, se você tiver que tomar alguma decisão, venha à frente. Se você não se sentir à vontade hoje em falar conosco, pois você procure o pastor, procure os diáconos, procure alguém que você tenha mais intimidade, mas não deixe, se Deus falou ao seu coração, não deixe de manifestar isso. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus,
E com a boca se faz confissão, com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Senhor, que ela possa ter encontrado lugar em corações vazios essa noite, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um aqui, ó Pai. Que o Senhor possa convencê-los, ó Pai, da necessidade de nascer de novo, ó Pai. E aqueles que já são crentes, ó Pai, da necessidade de andar em novidade de vida, Senhor Deus. Nos abençoa, ó Pai, seja conosco, é o que nós te rogamos, em nome de Cristo.